Muito bem, inicio me apresentando. Bem-vindo a todos, sou Luan Geraldo Canho de Oliveira, médico residente do segundo ano do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as complicações na cirurgia de catarata dentro da disciplina de retina. Então, nessa aula a gente vai abordar três principais tópicos: a hemorragia supracoroidal, o edema macular cistoide e a endoftalmite. Então, iniciando a hemorragia supracoroidal ela é uma entidade rara, com maior incidência no intraoperatório de cirurgias antiglaucomatosas. Pode chegar aí uma incidência de até 6,1% dos casos, e isso a gente pode explicar porque uma das principais fisiopatologias aí da hemorragia supracoroidal é a presença da diminuição abrupta na pressão intraocular durante o intraoperatório. A gente pode observar aqui, por exemplo, que na cirurgia de catarata a incidência é bem menor, de 0,8%, mas a gente vai discutir um pouco sobre o quadro clínico. É um quadro muito grave que assusta muito o cirurgião no intraoperatório. Pacientes que apresentam essa entidade, né, com desenvolvimento espontâneo, chega no consultório com um quadro semelhante à hemorragia supracoroidal, é muito mais raro e a gente precisa afastar alguns diagnósticos diferenciais que vamos abordar logo à frente. Então, o cirurgião ele consegue ter uma ideia do perfil de paciente que apresenta assim, um maior fator de risco para o desenvolvimento de hemorragia supracoroidal no intraoperatório. Então, pacientes que administram anticoagulantes orais, por exemplo, eles sim são pacientes com uma maior prevalência aí de hemorragia supracoroidal, são fortes candidatos. Pacientes portadores de comorbidades como pressão, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doença aterosclerótica crônica documentada. Pacientes aqui que fazem manobra de valsalva durante o intraoperatório, aqui a gente coloca um parênteses para falar aquele paciente que durante o intraoperatório começa a ter vários episódios de tosse recorrente, eles não conseguem se controlar, e esse paciente sim, a gente fica muito preocupado no intraoperatório porque ele é um forte candidato a desenvolver uma hemorragia supracoroidal, né, uma complicação desagradável dessa durante o ato cirúrgico. Pacientes com comorbidades oculares, portadores de glaucoma, múltiplas cirurgias nesse olho, presença prévia de hemorragia supracoroidal, são pacientes também que apresentam fator de risco elevado ou maior para o desenvolvimento desse tipo de acometimento durante o ato cirúrgico também. Então, o cirurgião tem que estar preparado, principalmente nesse perfil de paciente, para que se aconteça, ele já consiga agir, não ficar tão surpreendido aí com um quadro desagradável desse durante o ato cirúrgico. O diagnóstico é basicamente clínico, então o principal sinal durante o intraoperatório é a alteração do reflexo vermelho, então tem uma mudança no reflexo vermelho abrupto, o olho começa a ficar com uma característica pétrea bem endurecido, a câmara anterior começa a ficar rasa. Esses pacientes podem ter um prolapso uveal ou herniação uveal na incisão e até simulando um quadro aí de expulsiva. Então, nesse caso, a gente vai falar um pouquinho das medidas emergenciais, mas é um quadro que acaba assustando realmente o cirurgião no intraoperatório. As características ecográficas a gente pode observar aqui na figura A, por exemplo, no modo B, uma característica aqui de uma lesão em fórmula de cúpula hiperecóica e que no segmento desses pacientes tem uma reabsorção dessa hemorragia. Ainda com característica ecográfica no modo A, a gente pode observar o sinal da dupla onda A, que é característico aí na hemorragia supracoroidal. Falando aí nos casos de diagnóstico diferencial, igual eu comecei a abordar no início da aula, pacientes que chegam no consultório com quadro semelhante à hemorragia supracoroidal, a gente tem que coletar muito bem essa história clínica, fazer essa documentação, essa diferenciação. Não podemos esquecer do principal diagnóstico diferencial, que é o melanoma de coroide. Nesse caso, a gente pode observar, por exemplo, no ultrassom, que no modo B a gente também tem uma lesão hiperecóica em forma de cúpula, mas dentro dessa lesão a gente tem uma característica hipoecóica.
Na angiofluorescenografia, por exemplo, na hemorragia supracoroidal, nós não conseguimos observar alterações significativas. Já no melanoma, a gente tem aquela característica do sinal da dupla circulação. Outro diagnóstico diferencial de hemorragia supracoroidal é a presença também de paciente que tem quadros de hemangiomas, né? Pacientes que têm corioretinopatias hemorrágicas e exudativas, simulando um quadro de hemorragia supracoroidal, mas com características clínicas e ecográficas bem diferentes. Então, os estudos no manejo intraoperatório não mostram qual é o ato, qual que é a técnica mais adequada para você utilizar, que tem um benefício maior. Ele sugere algumas técnicas e, dependendo da emergência, dependendo do que você precisa fazer no momento do ato cirúrgico, deve-se adotar alguma dessas medidas ou associar todas elas, né? Então, um paciente aí que teve mudança do reflexo, a câmara começou a ficar rasa, começou a ter um prolapso de úvea, a primeira medida aí é fechar esse olho, né, para evitar uma expulsiva. Então, fechamento da incisão. Esse fechamento da incisão promove uma estabilização na pressão intraocular naturalmente, e isso pode ajudar no tamponamento dessa hemorragia supracoroidal. Outra medida é a compressão digital do globo, também como finalidade de tamponamento, isso também pode ser realizado, né? A colocação de viscoelástico, aí no caso de prolapso uveal, e um mantenedor de câmara anterior, ele pode também ser utilizado como uma técnica que pode ajudar nesses casos. A esclerotomia 3 a 4 milímetros do limbo, aí às 12 horas também, pode ser uma medida, apesar de ser discutível entre os especialistas, mas pode ser uma medida adotada aí em caráteres de urgência, de emergência, né? Em pacientes que estão sendo submetidos, né, a uma vitrectomia, então pode-se observar a ocorrência da hemorragia supracoroidal mesmo no ato cirúrgico, né, e uma das técnicas aí que se sugere é aumento aí da pressão de infusão durante a cirurgia para 60 a 80 milímetros de mercúrio, ou mais se necessário, tá? Se possível. Medicações em caso de hemorragia supracoroidal leve podem ser também lançados mãos no tratamento, como esteroides tópicos, cicloplégicos, antiglaucomatosos, né? E a reabordagem cirúrgica desses pacientes deve ser estudada com calma, fazer um follow-up, um seguimento desses pacientes, esperar que essa hemorragia se reabsorva. Os estudos mostram uma reabsorção entre 7 e 14 dias, então uma reabordagem entre 3, 4 semanas desses pacientes com controle de ultrassom, e saber que você vai para a mesa cirúrgica de novo com um paciente que apresenta um maior risco de desenvolvimento de hemorragia supracoroidal novamente, tomar todas as medidas possíveis para que essa complicação não se repita. Um outro tópico que a gente vai falar hoje é sobre o edema macular cistoide, e aqui a gente traz um destaque aí para a catarata. A gente sabe que os estudos mostram que a catarata, sim, ela é um dos principais patologias que promovem deficiência visual e cegueira no mundo. 47,8% dos casos mundiais de cegueira são decorrentes da catarata. E desde aí, no final do século XX, início do século XXI, tem-se buscado um avanço constante nas técnicas cirúrgicas de catarata e tecnologia, com a finalidade de restauração e reabilitação na função visual, com fins de emetropização desses pacientes e também uma cirurgia menos invasiva, com diminuição das complicações pós-operatórias. Mas mesmo depois, mesmo com todos esses avanços, a gente sabe que o edema macular cistoide, os estudos apontam como uma importante causa de acuidade visual subótima nas primeiras 6 semanas a 3 meses no pós-operatório. Isso é muito desconfortável para os pacientes operados de catarata, assim como para o cirurgião, né, ter esse paciente sendo acompanhado no consultório com uma visão ainda não satisfatória como o objetivo inicial. Então, a fisiopatologia do edema macular cistoide, sabe-se que a resposta inflamatória, o aumento da resposta inflamatória pós-operatória é a principal causa. Então, isso é decorrente daí
do desencadeamento do aumento de prostaglandinas e fator de crescimento endotelial, VEGF, que alteram a permeabilidade retiniana, promovendo até um acúmulo de transudatos na camada nuclear interna e externa. Esses pacientes que têm edema macular cistoide, o cirurgião de catarata também ele pode se preparar para um perfil de paciente e conversar muito bem com o paciente. Existem perfis de pacientes com maior fator de risco para o desenvolvimento do edema macular cistoide no pós-operatório. A gente tem destaque aí para os pacientes portadores de diabetes, então pacientes diabéticos insulino dependentes de longa data, pacientes que têm retinopatia diabética já instaurada antes da cirurgia de catarata, eles têm um fator de risco até de 6 vezes maior do que se comparado a um paciente sem essas comorbidades. Comorbidades oculares também aqui a gente dá destaque a pacientes que já teve um episódio de oclusão de veia central da retina ou de ramo, pacientes com veite posterior, né, teve episódio de veite posterior, paciente que teve edema macular cistoide no olho contralateral, em cirurgia prévia anterior, portadores de membrana epirretiniana, alterações e degenerações maculares, todos esses pacientes também apresentam maior fator de risco, é sempre bom orientar esse paciente no pré-operatório e adotar uma profilaxia mais adequada para que não ocorra essa situação desagradável no pós-operatório. Então, a partir do desenvolvimento dessas cirurgias, houve vários estudos, né, vendo então, a partir da documentação de que esses pacientes ficavam com uma visão subótima no pós-operatório, ninguém sabia a causa, cirurgia perfeita, né, fazia lá o OCT, começou a documentar então o edema macular cistoide nesses pacientes e começou-se a estudar quais drogas, quais modalidades, qual terapêutica seria mais importante para a gente conseguir prevenir isso daí. E nesses estudos pôde-se observar que o anti-inflamatório não esteroidal foi superior aos esteroidais no tratamento. Então, o AINE tópico, sim, a medicação de escolha para o tratamento do edema macular cistoide. Alguns estudos mostram que a terapia combinada em pacientes que têm maior fator de risco para o desenvolvimento do edema macular cistoide tem, sim, tido um benefício no tratamento e no acompanhamento desses pacientes, apesar que o desfecho e a acuidade visual foi semelhante no caso do tratamento combinado de drogas isoladas. Quanto tempo eu vou tratar esses pacientes? Então, pacientes com alto fator de risco, pode até iniciar o AINE tópico antes da cirurgia, pouco antes, 3 dias depois, e pode manter a droga até 3 meses, observando-se se um benefício documentado nos estudos. Qual AINE tópico também utilizar? Foi estudado vários AINEs tópicos aí, sem muita diferença estatisticamente significativa entre eles, mas com destaque aí para o diclofenaco e o cetrolaco como uma das principais opções na terapêutica e profilaxia do edema macular cistoide, né? E pacientes com elevado fator de risco, diabéticos, a gente já discutiu, pode utilizar aí essa droga aí por 3 meses, mostrando algum benefício. A gente tem que lembrar que o tratamento do edema macular cistoide, ele tem como finalidade manutenção da anatomia, da fisiologia da retina e prevenir alguma degeneração, alguma cicatriz que pode comprometer a acuidade visual de forma não reversível nesses pacientes, né? Então, a ideia não é tratar o edema em si, mas preservar a anatomia desse olho, até porque a evolução do edema macular cistoide é autolimitada, ela vai melhorar por conta, porém pode deixar algumas sequelas caso não seja tratada, não seja instaurada uma profilaxia, né? A medicação tópica é o tratamento de escolha, em casos refratários pode utilizar medicação oral como a cetazolamida e corticóide oral, e em casos refratários ainda utilizar a injeção intravítrea de triancinolona. Os estudos vêm mostrando algum benefício também. Falando agora de endoftalmite, certamente a complicação infecciosa mais grave no pós-operatório de catarata, tem uma incidência de 0,03 a 0,2%. O prognóstico visual, o quadro clínico desses pacientes é muito grave, é o grande pesadelo aí dos cirurgiões de catarata. E como que começou essa coisa de endoftalmite?
principalmente nessa transição de cirurgia extracapsular para intracapsular no final do século XX para o início do século XXI. E o principal fator de risco foi a mudança ali na incisão cirúrgica de córnea escleral para córnea clara. Houve um grande aumento na incidência de endoftalmite na incisão córnea clara, e aí esses cirurgiões de cataratas tiveram a necessidade de fazer estudos do que estava acontecendo de diferente, por que estava dando essas infecções e o que eles poderiam fazer para prevenir essas infecções tão graves que esse paciente tinha um prognóstico e uma reabilitação visual muito reservada, um prognóstico muito ruim. É um quadro tenebroso mesmo para os cirurgiões de catarata. Então, os estudos mostraram, vários estudos foram sendo feitos aí no século XXI, mostrando o benefício, final do século XX, início do século XXI, benefício aí do PVPI, um benefício claro da utilização da asepsia, antisepsia de PVPI a 1%, solução aquosa, administração ali no saco lacrimal, antes até, existe até colírio aí para usar antes da cirurgia, até mesmo no perioperatório, né? Então, a asepsia adequada com PVPI, houve uma diminuição na incidência de 0,3% dos casos para 0,03%. Então, foi uma diminuição muito expressiva. Então, todo paciente operado de catarata tem que ter uma antisepsia adequada com PVPI. Os estudos mostrando benefício claro quanto à profilaxia de endoftalmite. Mais recente, então, vamos fazer injeção subconjuntival de gentamicina, intracameral de cefuroxima, de moxifloxacino, nananã. Vamos ver o que dá. Em 2007, a Ascas então publica um estudo mostrando benefícios na injeção intracameral de cefuroxima e moxifloxacino, mostrando uma superioridade do moxifloxacino com uma diminuição discreta aí, nos quadros de endoftalmite, com incidência de 0,03 para 0,02, um número necessário para tratar de 700 pacientes. Então, um beneficiado trata 700 pacientes com injeção intracameral para ter o benefício em um caso apenas, né? Esse protocolo, sim, é um protocolo que vem ainda sendo estudado, já adotado em alguns serviços, mas é um protocolo ainda discutível que não está sendo adotado em todos os serviços e em todas as cirurgias, inclusive naquelas cirurgias de catarata não complicadas, cirurgias complicadas que foi tudo habitual, e a gente sabe que também a administração de drogas intracamerais pode aumentar o risco de TASI, que a gente vai discutir um pouco mais para frente. O sonho de todo cirurgião de catarata é eliminar a endoftalmite após a cirurgia de catarata, no pós-operatório. Seria aí o grande sonho aí do cirurgião de catarata. E a gente pode também elencar aqui o perfil de pacientes que apresentam maior risco de desenvolvimento da endoftalmite. O cirurgião ter o maior cuidado para esses pacientes, ficar com o olho em cima. Então, pacientes com idade avançada, maior que 80 anos, têm um risco aí maior comprovado, imunocomprometidos, tanto por patologias quanto por medicações. Pacientes portadores de doenças sistêmicas, pacientes em sepsis, a gente vai discutir até do agente etiológico de endoftalmite endógena, pode ter sim em alguns casos. Complicações intraoperatórias, aí a gente fala aí um pouquinho da ruptura de cápsula posterior como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de endoftalmite no pós-operatório, implantes de lente intraoculares sem uso de injetores também, com utilização de forceps, alguns tipos de lente intraoculares como a lente de silicone, pacientes que foram submetidos a injeções intravítreas prévias. Então, tudo isso eu trouxe esse quadro aí da Askers 2007 mostrando exatamente esses riscos mais elevados nesse tipo de perfil de paciente, nesse tipo de material utilizado na cirurgia, nessas condições. O quadro clínico da endoftalmite é um quadro clínico muito exuberante, é um quadro clínico muito grave. Em geral, desenvolve entre 2 a 20 dias após a cirurgia. Aqui ganha destaque, em geral, os quadros são pacientes que desenvolvem a partir de 4, 6 até 8 dias após a cirurgia. É o pico aí de incidência de endoftalmite. O paciente desenvolve um quadro de uma dor aguda muito importante, uma baixa de visão expressiva. Esses pacientes já chegam só com percepção luminosa ou movimentos de mãos, né?
olho vermelho, um olho muito quente, a presença de hipópio, vitreite, um quadro muito exuberante, muito florido, muito grave. Com relação ao agente etiológico aí da microbiologia, a gente pode dar destaque a 70% dos casos decorrente aí de endoftalmite exógena por Staphylococcus coagulase negativo. Depois a gente fala do Staphylococcus aureus, enterococo, pseudomonas, haemófilos, o proteus, tá? Todos esses aí também, mas a gente dá destaque maior por Staphylococcus aureus coagulase negativo, tá? Aqui eu trouxe um quadro demonstrando endoftalmite, é um caso até de crônico, um caso, você pode observar que é um olho muito quente, é crônico ali, tem até um afinamento escleral grave, presença de hipópio na câmara anterior, né, aqueles plastrões, característico aí de uma endoftalmite fúngica, né, prognóstico muito ruim. Aqui eu trouxe um caso de endoftalmite. Lembrar que pacientes internados por quadro de sepse infeccioso, um quadro infeccioso, lembrar que o principal agente é a Klebsiella, né? Esse aqui é um caso de um paciente que estava internado por abscesso pulmonar e desenvolveu uma endoftalmite endógena. Com relação aos protocolos perioperatórios, então, os estudos mostrando benefício claro na utilização da antisepsia, asepsia com PVPI, como a gente já discutiu, e a utilização de antibiótico tópico pós-operatório, disparado carro-chefe no tratamento aí, na profilaxia perioperatória da endoftalmite, a utilização das injeções intracamerais, cefuroxima está errado ali, e moxifloxacino, também trazendo um determinado benefício. Na Europa, alguns lugares já trazem como protocolo, lá eles têm uma diluição bem precisa da injeção intracameral do moxifloxacino. Aqui no Brasil a gente não tem disponibilidade disso ainda. Tem se feito diluições, tem pessoal que pinga direto, dilui, alguns estudos mostrando também quadros aí de toxicidade de segmento anterior secundário, a utilização também de moxifloxacino, de outras drogas com doses inadequadas no segmento. Então, sempre pesar o risco-benefício de utilização dos pacientes, conforme o protocolo, estudo o perfil do paciente e da cirurgia de catarata está sendo feita. Antibiótico oral também pode ser lançado mão. Em caso de endoftalmite, aqui a gente lembra que em caso de endoftalmite, injeções intravítreas de antibiótico é o primeiro aí, é o carro-chefe do primeiro tratamento, procurar fazer uma vitrectomia posterior rapidamente nesses pacientes. Esses aí podem sim ter um benefício maior, um prognóstico melhor visual e um desenvolvimento melhor dessa patologia. Nosso serviço que não tem um caso de vitrectomia precoce, a gente acaba tendo casos aí, pacientes que evoluem infelizmente para SPL, a gente não consegue controlar apenas com as injeções e o tratamento clínico é instaurado. Então, quadro grave, prognóstico muito ruim desses pacientes. Trouxe aqui um pedaço do artigo, falando até da injeção de cefuroxima intracameral, diminuindo de 75 mil casos para 60 mil casos e fazendo aí toda uma propaganda da utilização intracameral dos antibióticos. Eu não poderia terminar a aula sem falar um pouquinho da síndrome tóxica do segmento anterior, que é o principal diagnóstico diferencial de endoftalmite. Ela é uma inflamação do segmento anterior que ocorre no pós-operatório, ela é estéril e ela é diagnóstico de exclusão. Então, chegou um paciente com um quadro semelhante à endoftalmite, primeiro é assim, endoftalmite, veio cultura negativa, tudo negativo, então agora sim a gente vai falar que é uma TAS, que é uma síndrome tóxica do segmento anterior. Esses pacientes têm sim um quadro clínico um pouco diferente. A gente sabe que a TAS, o início dos sinais é nas primeiras 24, 48 horas na maioria dos casos, mas existe TAS tardia, por exemplo, de lente, com início 30 dias depois do pós-operatório. Então, não dá para diferenciar clinicamente a TAS e a endoftalmite, falar, não, isso é TAS, isso é endoftalmite. Primeiro a gente trata tudo para endof, que é uma complicação mais grave, né, infecciosa, e depois a gente pensa de exclui endoftalmite e fica com a TAS. Em caso de fechamento aí,
do diagnóstico para TAS, a gente tem que fazer uma investigação minuciosa dos materiais, vamos discutir mais para frente um pouquinho. E a gente sabe aí que a incidência maior em pós-cirurgia de catarata chega até 0,2% dos casos, tá? Etiologia, mesmo que você fechou TAS, vamos pesquisar tudo o que aconteceu na cirurgia, do começo, do fim, a esterilização dos materiais. 50% dos casos a gente não consegue achar, infelizmente, a causa. Pacientes com comorbidades têm maior fator de risco para desenvolvimento de TAS no pós-operatório. Eu já falei um pouquinho do quadro clínico, não dá para diferenciar muito, às vezes também a TAS tem acometimento de segmento posterior ecográfico, então é muito difícil clinicamente a gente conseguir diferenciar bem TAS e endoftalmite, apesar da diferença de início mais precoce na TAS comparada à endoftalmite. Fechou TAS, vamos parar tudo, revisar todos os materiais cirúrgicos e instrumentais, técnica de esterilização, material de limpeza, que produto que foi utilizado na esterilização, a técnica que fez, o que você fez diferente na cirurgia, se você trocou a lente intraocular, se você trocou a marca de azul de tripã, muitos casos, série de casos, falando do azul de tripã como etiologia de TAS, a utilização também do viscoelástico, as injeções intracamerais de lidocaína, adrenalina, de antibióticos, por isso que a gente estava até discutindo sobre a administração de drogas intracamerais. Nesse caso aí, menos é mais, por causa do risco mesmo de desenvolvimento da TAS, que é um quadro grave também, pode tornar-se aí um grande pesadelo para o cirurgião de catarata no pós-operatório. O tratamento responde mais esteroides tópicos e, em casos mais graves, injeção também subconjuntival de corticoide pode ser lançado mão, tem uma resposta boa. A utilização de corticoides orais também, 40 e 60 mg de prednisona inicialmente aí, para tentativa de controle e tratamento da TAS podem sim ter algum benefício. Aqui eu trouxe uma tabela pequena, eu não quero discutir esse organograma, só quero frisar que ela traz que a gente precisa revisar tudo o que aconteceu durante esse ato operatório, o que aconteceu, quais os materiais utilizados, para identificar a causa, e se identificar a causa tem que comunicar à comunidade, os colegas, para que não ocorra uma série de casos de endoftalmite pela mesma causa, tá? De endoftalmite não, de TAS pela mesma causa. Aqui estão minhas referências bibliográficas, eu acho que é isso, deixei aqui meu e-mail, agradeço aí todos por estarem assistindo a minha aula. Muito obrigado a todos.